Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Mas hoje eu queria que você abrisse o teu coração para ouvir as verdades que eu vou ministrar. A palavra de Deus hoje ela vai falar no seu coração de uma forma diferente. A interpretação que Deus vai te conceder hoje é uma interpretação a qual eu nunca tive na minha vida. É a primeira vez que claro que já ministrei 3 cultos, mas é a primeira vez que eu vou ministrar esse texto para você. Vai falar forte ao seu coração. Amém, pessoal? Quem veio se alimentar da boa e poderosa palavra de Deus? Então, por gentileza, vamos abrindo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. É muito forte que eu vou te mostrar. E você que está aqui na igreja, depois não vá para casa sem receber o sangue do cordeiro que a gente vai estar entregando na porta, tá? Para você passar nos umbrais das portas da sua casa. Mas vamos para a palavra. Diz assim a Bíblia Sagrada: porque a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Vamos lá. Eu quero que você leia devagarinho comigo o início desse versículo. Porque a palavra da cruz, fale por gentileza comigo, a palavra da cruz. Tá. Se você for pegar a linguagem NVI, que é aquela linguagem nova versão internacional, diz assim, ó: porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Por que o senhor está fazendo tanta ênfase no começo desse versículo, a palavra da cruz, a mensagem da cruz e assim por diante? Porque não é a cruz que nos salva. Não fique assustado com o que eu estou falando, mas não é a cruz que nos salva. Por que, pastor, a cruz não nos salva? O que vai salvar você é a mensagem que ela passa, é a palavra da cruz, é a pregação sobre a cruz. E por que não a cruz? Porque a cruz, pessoal, ela era um instrumento que o pastor Mike está comentando durante todos os horários do dia de hoje. Ele era nada mais, nada menos do que um instrumento, pessoal, de execução. Era um instrumento de execução. As pessoas, elas eram executadas com a cruz. Você vê, os judeus, eles entendiam que a cruz era uma maldição. Até Gálatas 3, versículo 13, no finalzinho do versículo diz: maldito, finalzinho do versículo, ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, só para você entender, a crucificação, na época de Jesus, era tão, vamos dizer assim, normal, que no lado direito de Jesus e no lado esquerdo de Jesus, tinham ou não tinham pessoas crucificadas? Tá, então não é a cruz que vai me salvar. Mas o que vai me salvar é a obra que Jesus fez na cruz. Para eu acabar entendendo, eu preciso entender isso. Então, por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: porque a palavra da cruz, aquilo que você vai entender da cruz, aquilo que vai ser pregado sobre a cruz, é isso que vai nos salvar. E não, de fato, a cruz, um instrumento. Porque tem muita gente, por exemplo, que usa a cruz no pescoço. Tem gente que faz tatuagem de cruz, usa camisa de cruz. Tem até, eu estava vendo esses dias atrás, o pessoal coloca assim, escrito assim, fé, em forma de cruz. Quem já viu, né? Escrito fé em forma de cruz. Mas não é isso. Não é a cruz. Ai, pastor, tem um ditado que o pessoal lá fala lá fora que o diabo corre da cruz. Nada disso, irmão. É a mensagem. Tanto é que se você pular nesse mesmo capítulo para o versículo 21, diz ali, ó, versículo, ó: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, porque aprouve salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas a pregação sobre o quê? Sobre a cruz. No versículo 23 também fala sobre isso, ó. 23, põe para eles na tela. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então não é a cruz, mas é a crucificação de Jesus. Porque todas as pessoas que estavam ali, pensa, seja inteligente, aquele malfeitor ao lado direito, o malfeitor ao lado esquerdo, eles estavam ali porque eles tinham pecado ou não tinham pecado?
Claro, cada um deles tinha feito, não sei, esquartejar alguém, matar alguém, estuprar alguém. Mas Jesus, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, lê o finalzinho do versículo, mas sem pecado. Então qual é a diferença de Jesus de todos os outros centenas e centenas de pessoas que foram crucificadas? Qual que é a diferença? Que Jesus não tinha pecado. Até aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Você sabe que Barrabás é engraçada a palavra, né? A palavra Barrabás significa filhos de Abba. Abba é Deus, o paizinho, o pai. Então o que Barrabás significa? Filhos de Abba, Barrabás. Ou seja, tem até um discípulo que era Barrabás, né? Tinha vários Barjonas, Barrabás, tinha vários. Esse Barrabás significa filhos de Abba. Ou seja, quem são os filhos de Deus? Não somos nós? Então Jesus ele foi para a cruz para isso, e eu vou te explicar já já. Mas para você entender, então novamente, não é a cruz. Você sabe que é o conhecimento, é o entendimento, a mensagem, a palavra da cruz. Até porque, você já leu João 8,32? Vamos para João 8,32 rapidinho. Todo mundo conhece, diz assim a Bíblia, ó, e conhecereis a verdade vos... Então eu te faço uma pergunta, é um pega-ratão, mas eu vou fazer essa pergunta. A verdade liberta ou não liberta? Não, não liberta, o que liberta é o conhecimento dela. Conhecereis a verdade. A mesma coisa é a cruz. A cruz salva? Não, é o conhecimento da cruz. É a pregação sobre a cruz. É um entendimento sobre a cruz. Não é a cruz. Não é a verdade. É o conhecimento dela. Então, como eu notei, o poder não está nas cruzes. O poder está na obra que Jesus realizou naquela cruz, porque ele não tinha pecado. Você sabe mais um pouquinho sobre essa questão de você entender e não entender? É fácil. No livro do Kenneth Hagin, O Nome de Jesus, eu gosto muito das literaturas do Kenneth Hagin. É um grande pregador, nós temos vários livros do Kenneth Hagin na nossa igreja. E um dos livros do Kenneth Hagin, ele conta de uma senhora que ela deixou na casa dela, numa moldura de vidro, um testamento. E ela não sabia o que significava aquele testamento, lá na Inglaterra. E aí um dia um amigo dela de longa data, ela tinha trocado de casa, aquele negócio, foi visitar ela. Daqui a pouco ele passou o olho assim, ele viu, ele disse, o que é isso aqui? Ah, isso foi um negócio que meu pai deixou, que uma mulher muito rica lá da Inglaterra deixou para nós, né? Deu para o meu pai passou para mim. Tá, e o que você fez com isso? Ah, eu achei tão bonito, mas eu não entendo muita coisa. Eu peguei e deixei aqui na parede, botei um vidro, botei uma moldura, eu acho bonito, não fica bonito? Ele disse, fica bonito. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele começou a ler. Era um testamento que essa mulher rica tinha deixado para o pai dela. O pai dela não sabia ler nem escrever, deu para ela. Ela achou bonito, não se interessou, deixou lá. Meu irmão, era um testamento de riqueza muito grande. E ele foi, leu, ele viu que estava no testamento. Quem estava no testamento era o pai dela, só que o pai dela já tinha morrido. Aí eles trouxeram os advogados lá para ver, olharam, ela tinha direito de uma porção de terra, uma porção de dinheiro, uma porção de coisas. O que eles fizeram? Foram lá, no final da vida dela, foi reivindicado todo aquele testamento, ela ficou riquíssima no final da vida dela, extremamente rica, e depois ela morreu. Usou só um pouquinho, ela tinha muita idade e morreu. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente pode ser rico, mas a gente não tem entendimento. A gente não tem compreensão do testamento. A gente não tem compreensão das coisas. Lembra, a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então o que falta para nós é a palavra da cruz e não a cruz. A cruz todo mundo, agora nesses dias da sexta-feira da paixão, todo mundo olha a cruz, Jesus sangrando, tem uns que olham e choram. Ai, por que fizeram isso? Olha que coisa terrível. Não é terrível. Você tem que entender isso. Então deu para introduzir o que eu queria falar aqui? Então agora eu vou explicar para você então o que significa a cruz. Agora eu vou explicar para você o que significa. Porque o que vai me salvar é a palavra da cruz. O que vai me salvar é a loucura da pregação sobre a cruz. Olha só o que ela significa. Abre em Isaías 53, versículo 4 e 5. Dá um glória a Deus aí. Diga assim, só faz efeito para quem entende.
Coitada dessa mulher, né, irmão? E diz que isso aí é verdadeiro. Ela deixou um testamento grudado na parede da casa dela e ela vivia quase na miséria. Mas tinha um testamento na casa dela lá. Quantos de nós olhamos para a cruz, assistimos filmes Paixão de Cristo, mas parece que não tem efeito para a gente, não cura, não liberta, não transforma, não acontece nada. Por que isso não acontece? Por causa da falta de entendimento. Até que chega alguém que explica. Se eu estava lembrando de... Não deixa você marcado em Isaías 53, mas só retomando o que eu estou falando. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 32, diz assim, ó, Atos 8, 32, ó. Versículo 31 põe antes, né? E como ele disse, falta um pouquinho mais, põe o 30, deixa eu ver como é que fica o 30. E disse o Espírito a Filipe, que era um apóstolo, chega-te e ajunta este carro, uma carruagem, era um cara que estava vindo de carruagem. E correndo Filipe, ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele diz bem assim, ó, e ele disse, como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ele disse, eu estou lendo, mas não entendo nada. Olha o que diz o versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura e lhe anunciou a Jesus. Ele começou a dar interpretação da palavra de Deus. E é isso que eu e você nós precisamos, da interpretação. E hoje eu vou te dar a interpretação. Se segure na cadeira, que agora você vai entender não a cruz, mas a obra que foi realizada na cruz. Quando eu começar a ler do versículo agora 4 ao versículo 7 de Isaías 53, eu quero que você sublinhe a palavra nossas, por nossas, nós e nos. Você vai sublinhar qual palavras? Nossas, por nossas, nos e nós. Eu vou ler. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5, mas ele foi ferido pelas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6, continua, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um desviado para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele iniquidade de nós todos. Último versículo eu vou explicar. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que está falando aqui? Sobre a crucificação de Jesus. Você notou que tudo que Jesus fez não foi por ele. Tudo que ele fez foi por nós, para coisas nossas. O que eu aprendo com isso? Substituição, troca. Jesus ele veio sobre a face da terra para fazer uma substituição. Jesus ele veio fazer uma troca, trocar esse por esse. Como o pastor Michael frequentemente diz, eu sempre estou dizendo isso, Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Quem já escutou o pastor Mike falando isso várias vezes? Ok, mas agora você vai dizer, pastor, eu entendo, eu já li esse versículo, que ele levou os meus pecados, eu entendi, pastor Michael, que ele levou as minhas doenças, só que eu queria uma coisa mais aprofundada. Vamos lá, vamos dizer assim, por que ele veio substituir eu e você? Por que ele veio fazer essa substituição e essa troca, como o pastor Mike está falando? Por causa do primeiro pecado que aconteceu sobre a face da terra. Quem que pecou o primeiro pecado? O Adão. Então o primeiro pecado foi Adão que cometeu. E quando Adão cometeu o pecado, a Bíblia nos dá uma informação em Romanos 5, versículo 12, muito rica. Diz assim, atenção que agora você vai entender a cruz. Quem que é o poder de Deus e ser salvo por ela? Então preste atenção. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E atenção agora, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Quando Adão cometeu esse pecado, o que aconteceu, meus irmãos? O salário do pecado, que é a morte, ela passou a todos os seres humanos. E se tem uma coisa que a gente entende esse negócio de passar um para o outro, é o tal do pandemia, né? Coronavírus, né? Então acontece, só que o pecado é muito mais agressivo, porque o pecado, todo mundo nasceu com ele. Todo mundo nasceu com ele.
Você sabe que a Bíblia Sagrada ela nos diz que tudo que Deus criou, Ele foi criando segundo a sua espécie. Por exemplo, pra você entender, você pega uma semente de laranja, joga no chão, nasce uma laranjeira, aparece a laranja. Você pega, abre a laranja, come dela, pega a semente, joga na terra, vai nascer o que de novo? Aí você abre a laranja, come a laranja, pega a semente, joga no chão, vai nascer o quê? E depois? Então sempre vai produzir segundo a espécie. Atenção, depois que Adão pecou, produziu todos nós segundo a espécie. Todos nós somos pecadores. Você quer ver um exemplo claro? Claro. Você tem que ensinar o teu filho pequeno a fazer certo ou fazer errado? Certo, porque errado ele já sabe. Ele já nasceu sabendo a fazer errado. Ele já nasceu sabendo a brigar, xingar. Ele já nasceu sabendo a puxar o cabelo, a dar tapa. Só para você ter ideia, a gente nasce chorando e não rindo. Então a gente já nasceu debaixo disso. A gente já nasceu nessa inclinação. Então quando Adão fez isso e passou a todos os seres humanos, ele contraiu um boleto. Ele contraiu uma dívida que teria que alguém pagar. Alguém tinha que pagar por isso. E o cobrador chamado Satanás, ele está sempre cobrando as pessoas com doenças, está sempre cobrando as pessoas com perdas, está sempre cobrando as pessoas por causa do pecado original de Adão. E ele vem com tudo, cobrando. É tipo como se você vai na Casa Bahia, estou fazendo comercial para a Casa Bahia aqui, e você compra uma geladeira e não paga. O que vai acontecer? Vai vir alguém cobrar. Vai vir alguém cobrar porque você não pagou. E vai ficar no teu encalço. E se você não pagar, vai te colocar na justiça. Vai tirar aquilo que é teu. E depois que o Adão pecou, e ele passou essa dívida para todos nós, a Bíblia diz que o diabo começou a fazer isso. Atacar todo mundo. E começou a atacar. Só que Jesus veio, pessoal. Jesus veio para quitar essa dívida. O Adão nos jogou para fora do paraíso, para fora do jardim do Éden por causa do pecado. E agora Jesus pagou a nossa dívida e quer nos colocar de volta dentro do céu. Você vê que coisa, irmão? É essa a mensagem da cruz. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário e que a gente precisa entender. Então, assim como a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, todos foram contaminados. E você sabe que essa questão, né? Logo depois que o Adão e Eva pecaram, ou eles tentaram se tapar com folhagens. Eu já preguei isso aqui para você, né? Eles tentaram usar folha de figueira para se tapar, Deus não aceitou. E a Bíblia Sagrada fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, não é? Então, o salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que morrer por causa do seu pecado. O que aconteceu, meu irmão? O Adão e Eva, Deus foi lá e sacrifica um animal e coloca a roupa neles. Então você nota sempre, desde o Antigo Testamento, um animal vai sendo sacrificado para salvar o ser humano. Sempre é o cordeiro, é o carneiro e vai sendo sacrificado. Ou seja, o homem, ele tinha que pagar um preço por aquilo ali. Aí de repente alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas eu não posso pagar pelos meus pecados. Pastor, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso me salvar e salvar os meus irmãos. Salvar minha família, eu não posso fazer isso? Não. A Bíblia Sagrada fala, agora eu quero que você abra, Salmo 49, versículo 7. Olha esse versículo aqui que a gente não consegue se salvar sozinho, quer ver? Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Agora olha só por quê. Porque a redenção da sua alma, o que ela é? Caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Olha isso, eu e você, nós jamais conseguiríamos oferecer um resgate pela nossa alma, ou até mesmo pela alma dos outros, porque a alma de qualquer pessoa ela é caríssima, e ainda que você fosse tentar oferecer um pouco da santidade que você tem, quando você fosse tentar pagar por você, o teu recurso ia acabar. Você e eu, nós não temos capacidade de resgatar nem a gente e nem ninguém. Mas pastor, quem pode resgatar? Lembra que eu falei? Toda pessoa que era crucificada, ela estava pagando um pecado dela. Jesus estava pagando o pecado de quem? Porque ele não tinha pecado, ele foi para sem pecado. Então o que eu acabo descobrindo? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, vamos lá. Sabendo então que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro,
Ou seja, é uma coisa cara, ouro e prata, é ou não é? É, mas não foi com coisas como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa inútil maneira de viver que recebemos por tradição dos nossos pais. Mas olha o que a gente foi resgatado, mas com o precioso, olha para essa cruz, com o precioso sangue de Jesus Cristo. Como de um cordeiro, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi o que eu te falei. Desde a antiguidade, irmão, sempre esse negócio do cordeiro. Um animal sendo sacrificado para purificar o pecado de alguém, para que alguém volte novamente ao Senhor, para que volte novamente a Deus. Jesus ele fala isso em João no capítulo 8, vamos lá agora, João 8 versículo 56. Aqui ele estava falando com os judeus, e os judeus ficaram muito bravos com Jesus, porque em João 8,56 diz assim, atenção, se segura na cadeira agora, para você ver que essa figura do cordeiro, essa figura da substituição, essa figura da troca, essa figura do pagamento de dívida por alguém, sempre teve registrado na Bíblia. Então Abraão, vosso pai, Jesus disse, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Isso aqui eu nunca tinha entendido. Eu disse, mas como é que Jesus viu Abraão? Até os judeus também tinham essa incógnita, porque diz assim agora, e disse, pois, judeus, mas você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Como é que você pode ter enxergado Abraão se você não tem nem 50 anos ainda? Porque Jesus devia ter 30 e poucos anos. Ué, você não tem como ter visto Abraão. E Jesus, ele diz assim agora, e disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O pessoal ficou bravo com Jesus, irmão, bravo, ó. E disse Jesus, e pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Mas o que me chamou a atenção, olha para o pastor Michael, foi que Jesus falou que o Abraão enxergou ele. Aí eu disse, mas como? Aí eu fui ler a Bíblia, e eu tentei achar algum anjo no Antigo Testamento que fosse assim, tipo, a prefiguração de Cristo, uma cristofania no Antigo Testamento, uma aparição de Jesus, e eu não encontro. Aí, irmão, eu fui meditar em Gênesis 22, quando ele vai cortar a cabeça do filho dele, quando ele vai sacrificar o Isaac no Monte Moriá. Quando ele vai sacrificar o filho dele, olha só o que diz agora aqui, ó. Gênesis 22, 13. Então levantou Abraão os olhos, logo depois que ele foi cortar a cabeça do filho dele, e levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro estava atrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto. Lê para mim agora. Não escutei mais alto. O que esse carneiro veio fazer com Isaac? Substituir. Veio substituir, veio trocar o Isaac. O Isaac estava com a morte certa. O Isaac, ele estava com a morte merecida. O Abraão nem levou carneiro. O Abraão não levou cordeiro. Quem seria certamente sacrificado seria o Isaac. Só que esse carneiro que estava atado pelas aspas, esse carneiro, pessoal, era Jesus olhando para o Abraão. E você sabe que o Abraão profetizou sobre Jesus. Profetizou, pastor, profetizou. No versículo 8, quando o Isaac pergunta, papai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está tudo preparado para oferecer o sacrifício, mas cadê o cordeiro para o holocausto? O que o Abraão disse? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Você sabe que o Abraão profetizou? Que um dia Jesus de Nazaré seria o cordeiro que ia fazer a troca por mim e por você. Aquilo que nós mereceríamos seria trocado por Jesus Cristo. Deus providenciou para ele o cordeiro pela nação. E não foi só Abraão que profetizou. Se você for ver o próprio Caifás, João capítulo 11, versículo 49, vamos lá. João 11, 49. Diga comigo, Isaac escapou da morte que merecia. O Isaac, ele ia ser sacrificado ou não? Ia, mas ele escapou por causa do carneiro que foi Jesus que apareceu. E a Bíblia diz que o Jesus falou, né, que quando Abraão viu Jesus, ele se alegrou por causa da substituição. Esse é o nosso Jesus. Então não é a cruz que me salva, é entendimento. Olha só o que Caifás disse. E Caifás, que era um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, varões, vós nada sabeis. Ele diz mais, né?
nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Mas tem mais. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela substituição. A Bíblia Sagrada sempre falou disso. Você precisa aceitar o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Mas não é só pela nação judia, só pelos hebreus. Olha o que diz: e não somente pela nação, mas também para reunir um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Esse aqui está eu e você. Eu e você. Jesus, ele fez o que fez para a gente não ser destruído, mas para a gente ser reunido num só corpo para adorar o Todo-Poderoso. Isso é lindo, irmãos. Então o que eu acabo aprendendo com tudo isso? Qual que é o efeito da substituição? Pastor, eu queria saber o efeito da substituição, de Jesus ter pagado essa nossa dívida que o Adão teve, essa dívida que o Adão contraiu, esse boleto que o Adão passou para todos nós pagarmos esse boleto em vida, porque todos nós que nascemos, nós nascemos segundo Adão, a gente tem a nossa natureza adâmica. Todos nós temos, mesmo depois de convertido você falha ainda. Quem que depois que se converteu, se batizou nas águas, continua falhando? É isso aí, irmão, a gente continua falhando, errando. Então a gente traz isso no nosso corpo, traz isso na nossa carne, traz isso na nossa vida. Mas olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Colossenses 2,14, vamos finalizando. Dá um glória a Deus aí. Colossenses 2,14 diz assim a Bíblia: havendo riscado. Então Jesus, ele foi até a cruz para trazer esse efeito na minha vida e na sua. Riscar. Você vai no mercado e escreve lá tomate, arroz, feijão, carne, biscoito. Você botou dentro do carrinho, o que você faz com a notinha? Risca, você passa um risco, não precisa mais. Jesus na cruz, ele veio para riscar a cédula. Cédula é um valor que era contra nós nas suas ordenanças. Mas pastor, o que tem na Bíblia Sagrada, que são os mandamentos de Deus, que é contra nós? O que está na Bíblia Sagrada que é um peso, é uma cédula, é um valor que é contra nós? É o livro das multas. Eu sempre digo isso. Existe um livro na Bíblia Sagrada chamado Livro das Multas. Pastor, quero saber desse livro agora, então vou te falar. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 em diante, fala que se você obedecer todos os mandamentos da Bíblia, bênçãos virão sobre você. Se você obedecer quantos mandamentos? Todos. Aí a partir do versículo 15 diz assim agora: mas se porém não deres ouvidos ao Senhor, à voz do Senhor teu Deus, para não cumprires em fazer, leia para mim agora, ele vai sublinhar, todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições te alcançarão. Por isso que eu digo que é o livro de multa. Se você não obedecer todos os mandamentos, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue obedecer. Nem eu, nem você, nem ninguém. O único que conseguiu obedecer todos os mandamentos, até o tio da lei, até a vírgula da lei, quem foi? Só ele, mas ninguém. Mas a Bíblia diz: se eu não cumprir todos os mandamentos, maldições virão. Aí as maldições estão do versículo 16 até o versículo 66. Mas está forrado de castigo. Forrado entre doença, adultério, miséria, quebrar, crise e até peste. Até pestilência. Tudo está ali. E o diabo, ele escolhe o que ele vai colocar na nossa vida, porque nós não conseguimos obedecer todos os mandamentos. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus veio, ele veio para riscar esse livro. Esse livro de multas, ele veio para ser riscado. Esse é o efeito da substituição. O efeito da substituição é riscar esse livro de multa que é contra nós. Mas pastor, como assim? Havendo riscado a cédula que era contra nós na Bíblia, nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque mais cedo ou mais tarde você vai pecar, e eu vou pecar, e o diabo pode vir cobrar a gente, mas Jesus tirou do meio de nós, cravando. Onde é que ele cravou? Na cruz. Então o que Jesus fez na cruz do Calvário, ele permitiu com que eu e você, nós fôssemos livres desse livro de multas. Diga comigo em voz alta: nossa dívida foi quitada, o pagamento da fiança foi feito, a promissória foi rasgada, foi tudo rasgado. Eu preciso crer nisso. Eu não posso chegar numa sexta-feira da paixão e dizer: eu vou comer peixe. Não tem nada a ver, irmão.
Eu não posso chegar numa sexta-feira da paixão, perto da Páscoa, e dizer assim, ó, vou comer um ovo de chocolate. Não é mais que isso, irmão. É mais do que fazer um churrasco. É mais do que ser um feriado. Foi o dia que o ser humano foi livre por Jesus Cristo de Nazaré. Foi o dia que o pagamento da fiança foi feito. Você está livre. Livre, eu não preciso mais aceitar as obras do diabo agora. Acabou. Agora, eu sou o Isaac e o Abraão está com o cordeiro. Ele me solta e agora o cordeiro vai ser preso e amarrado para fazer o sacrifício. É a substituição. É Deus tirando as folhas do Adão e Eva, matando o animal e colocando a roupa no Adão e Eva e deixando eles continuar sobrevivendo. É isso é o pagamento de Jesus na cruz do Calvário. Diga aleluia. E o mais importante para mim de todas as coisas, vai agora rapidinho para Colossenses 1:20 e eu vou finalizar. Dá um glória a Deus aí. Colossenses 1:20. Eu não sei quanto essa passagem que eu estou pregando soa para você. Eu não sei o quanto você vai se aprofundar nisso que eu estou falando, mas isso é muito importante. Porque diz assim, ó, e havendo por ele feito a paz. Lembra o castigo que nos traz? A paz. Mas a paz com quem, pastor? A paz comigo mesmo? Ai, para mim fazer uma viagem e ter paz? Não. Olha só. E havendo por ele feito a paz pelo sangue, aonde? Na sua cruz, não é na cruz. Você tem que esquecer a cruz. Você tem que entender que foi a cruz de Jesus. Porque os outros estavam pagando pelos seus pecados, só Jesus que não. Você tem que entender que não foi a cruz. Foi a sua cruz. Porque todo mundo era crucificado naquela época. Só que Jesus era diferente. Então, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão. O que eu aprendo? O que eu vejo? Jesus, através da cruz, ele veio me religar com Deus. Eu vim me reconciliar com Deus. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que o que faz divisão entre o homem e Deus, quem é? É os pecados, são as iniquidades. Diz que Deus não está com um problema na mão, diz que Deus não está com um problema no ouvido, Ele quer tocar, Ele quer ouvir, mas Ele não pode. Então Jesus, Ele veio quebrar essa barreira. Jesus, Ele veio fazer essa religação. Ele veio nos reconciliar. E o próximo versículo diz assim para mim finalizar: a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento. Antigamente também você, eu vou comer ovo de Páscoa, que não existe ovo de Páscoa. Ser inimigo, estranho no entendimento. Você que é uma pessoa que diz assim, vamos fazer uma churrascada, é sexta-feira da paixão, ou vamos comer um peixe, ou vamos para o rio. Você não tinha entendimento, você era inimigo. Você olhava o filme Paixão de Cristo e até chorava e dizia assim, por que fizeram isso com ele? Cara, você não entendia nada. E vocês, nós, no outro tempo nós éramos estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Quando você entende a cruz, quando você entende o que Jesus fez, você é ligado novamente com Deus. Você passa dessa fase de coelho, você passa dessa fase de chocolate, você passa dessa fase de peixe, de usar crucifixo. Você para com isso, de fazer sinal. Não é isso. É uma questão de entendimento da Bíblia que reconcilia você com Deus. Você abandona o teu pecado, se batiza nas águas e faz Jesus o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz agora, e nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentardes como agora? Santos. Agora você é purificado do seu pecado. E você sabe que as pessoas têm uma ideia muito errada da palavra religião, né? Porque a palavra religião está nesse versículo, que é reconciliar, religar. No latim é religare. O que é religare? É ligar novamente. Pensa, aqui esse fio, por exemplo, o fio aqui da caixa de som, eu estourei o fio ali, aí vem o Jorge, ele religa, ele religa os fios, ele passa um remendo ali e liga, volta a funcionar ou não volta? Então é a mesma coisa. Jesus, quando Adão estourou os fios e jogou a gente para fora do jardim do Éden, agora Jesus ajeitou os fios e a gente vai entrar de novo no céu. Acabou, é isso o segredo. Pode aplaudir Jesus, que é isso mesmo. É isso aí. Diga aleluia.
Amém? E eu finalizo recitando um versículo, quero que todo mundo recite comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Ele é a nossa substituição. Ele é a nossa troca. Jesus é a nossa garantia que nós podemos voltar para o céu. Que o diabo não precisa mais ficar cobrando a gente do boleto. E cobrando a gente que ninguém pagou. Já foi pago. Já foi quitado. Está cancelada a nossa dívida. A promissória foi rasgada. Acabou, irmão. A gente está abençoado agora. Coloca a mão no teu coração agora. Fecha os teus olhos. São 3h da tarde em ponto. Fecha os teus olhos agora. Coloca a mão no seu coração. Fecha os teus olhos. Jesus, obrigado por esse momento. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Se envolva com Jesus. Jesus, obrigado. Eu era que nem o Isaac, eu merecia a morte, mas o Senhor providenciou o carneiro para o Senhor. O Senhor providenciou o carneiro para o Senhor. Jesus é o nosso carneiro, Jesus é o nosso cordeiro. Jesus, eu aceito a substituição. Eu aceito a substituição. Fale isso para Jesus agora. Jesus, eu aceito. O Senhor tomou as minhas dores, o Senhor tomou as minhas enfermidades, o Senhor tomou o meu castigo, o Senhor tomou a minha enfermidade, o Senhor tomou a minha dor, o Senhor me substituiu. Eu sei que o resgate da alma é caríssimo, e ninguém por si só consegue resgatar nem a sua própria pessoa e nem a pessoa de outro, porque todos nós pecamos, e diz que as nossas justiças, elas são trapo de imundícia na tua presença, trapos de imundícia, mas a sua justiça nos salva, Senhor. Eu sou salvo pela justificação de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus e declare: eu vou passar. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar. Vou passar pela cruz, Vou passar pela cruz. Me arrepender. E me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Portanto me amar. Eu vou passar pela cruz. Vou passar pela cruz. Nela me ver. E nela vou passar. Vou passar pela cruz. E erguer um altar. Onde oferta sou eu. Crucifico meu eu. Te agradeço, ó Jesus. Te agradeço, ó Jesus. Pela cruz. Pela cruz. Fui comprado na cruz. Declare. Eu fui comprado na cruz. Gerado na cruz. Fui gerado na cruz. Redimido na cruz. Redimido na cruz. Restaurado. Fui comprado. Restaurado. Eu vou passar pela cruz. Me quebrantar. Vou passar pela cruz. Me arrepender. Vou passar. Pela cruz. Que ainda está manchada de sangue. Portanto me amar. Vou passar pela cruz. E nela me ver. Vou passar pela e erguer um altar. Vou passar. Isso. Que ainda está manchada de sangue. Aleluia. Aleluia.
balabaroque balabadore cantare balarabachuri. Rabalabadore cantarabachuri. Agradeça o que Jesus fez na cruz do Calvário. Agradeça agora, agradeça. Obrigado pela sua cruz, não é a cruz, é a sua cruz. Obrigado pela sua cruz, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter aceitado isso. O Senhor estava chorando e suando sangue. Oh, o Senhor disse isso claramente: que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Teribicanto roco chore canta rabacai, recanto roco coche me canta lavadore me canta lava. Jesus, obrigado, eu te amo. Fale isso para Ele. Eu te amo. Aleluia. Essa semana ainda, ou hoje, você vai ver imagens no Facebook, Instagram. Você vai ver filmes na televisão sobre Jesus sendo crucificado. E você vai lembrar dessa pregação de hoje. Ele é o meu carneiro. Eu era o Isaac. Eu estava fadado a ser sacrificado, mas Jesus foi o meu carneiro. Você vai lembrar do sacrifício que o próprio Deus fez com os animais, para que Adão e Eva fossem livres e não morressem. Eles ficaram separados, mas não mortos. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por cada cravo. Obrigado, Jesus, por cada cuspe. Jesus, obrigado por cada chicotada em suas costas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fale em voz alta: o Senhor me reconciliou novamente com Deus. Eu fui religado com Deus. Agora tenho paz com Deus. Agora você está em paz com Deus. Agora você tem entendimento da cruz. Agora você tem entendimento de Jesus. Eu vou passar. Eu vou passar pela cruz. Sim, Jesus. Me quebrantar. Vou passar pela cruz. E me arrepender. Vou passar pela cruz. Que ainda está manchada de sangue. Portanto me amar. Vou passar pela cruz. Vou passar pela cruz. E nela me ver. Vou passar pela cruz. e erguer um altar. Onde a oferta sou eu. Crucifico meu eu. Te agradeço, ó Jesus. Vou passar. Eu aceito a cruz, Jesus. Eu aceito o que o Senhor fez. Eu creio no que o Senhor fez. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Manchada de sangue. Portanto, me amar. Vou passar, Jesus. E nela me ver. Vou passar e erguer um altar. Onde a oferta sou eu. Crucifico meu eu. Te agradeço, ó Jesus. Pela cruz. Feche os teus olhos agora. Imagine agora o sangue bem na sua frente. Jesus exposto ao vitupério, sangue descendo, e você ali. Quando você olha para a imagem de Jesus na cruz, o ódio acaba, a raiva acaba, a mágoa desaparece, o medo some. Só uma coisa entra no nosso coração nessa hora: o amor de Deus. Deus amou a gente, irmão. Eu costumo dizer, foi o dia que o amor amou, porque Deus é amor. E foi o dia que o amor amou. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele ofertou, Ele entregou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aceite a Jesus agora. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Se você não se batizou nas águas,
Você vai dar o teu nome hoje para o batismo nas águas. Se você já aceitou Jesus, se batizou, mas está afastado, volta correndo para Jesus. E eu não estou apelando, ai, coitadinho de Jesus, volta para Ele. Coitadinho de você. Coitadinho de você se você não aceitar Jesus. Coitadinho de você se você não passar pela cruz. Porque a cruz é o único meio. E o Guilherme vai deixar aberto para nós agora esse versículo. E quando você for abrir os olhos, você vai ler junto comigo 1 Timóteo 2,5. Abra os teus olhos agora e leia comigo esse versículo. Vamos comigo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aplauda bem forte ao Senhor. Só um. Não se apega a pastor Michael, missionário, Billy Graham, Expedito, Antônio, ninguém. Só Jesus Cristo é o único mediador. Nem Mahatma Gandhi, nem Buda, nem Maomé, nada. Todos os homens pecadores, todos pecadores. O único sem pecado que foi para a cruz foi Jesus Cristo. Aplauda novamente ao Senhor. Ele é a nossa substituição. Morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele sobre a face da terra. Obrigado, Jesus. Amém. Meu Brasil.